Olá, boa tarde a todos. Eu sou a professora Aline, de Programação e Algoritmos e Técnicas de Programação e Algoritmos, e na aula de hoje nós iremos conhecer uma estrutura de dados chamada de vetores. Para isso, nós entenderemos qual é o funcionamento de um vetor, como ele funciona, como declarar e como utilizar este tipo de estrutura de dados para guardar valores de forma temporária. O que é um vetor? Vocês viram ali na primeira parte do nosso vídeo que eu estava mostrando a definição matemática de vetor. Aqui, em programação, essa estrutura do vetor se assemelha à definição matemática, sendo uma estrutura de dados que armazena usualmente uma quantidade fixa de dados de um certo tipo. Ou seja, vocês se lembram quando lá nas primeiras aulas de programação e algoritmos eu disse a vocês que cada variável só poderia guardar um valor? Quando eu utilizo um vetor, isso não é verdade, eu consigo guardar mais de um valor dentro da mesma estrutura. Ou seja, se eu tenho um vetor A, por exemplo, de 3 elementos, eu vou ter 3 posições para guardar 3 valores diferentes. Internamente, esses valores, este vetor, poderá armazenar N valores. Aqui no meu caso, são 3 valores, mas você pode declarar o seu vetor do tamanho que você necessitar. E como eu controlo qual valor está em cada posição? Todo vetor, ele tem um índice. Então, aqui, olha, eu teria o índice 0, o índice 1, o índice 2. Ou seja, um vetor de 3 posições, ele consegue armazenar 3 valores, indo da posição A0 até a posição A2. Isto é um vetor, desde que todos esses valores sejam sempre do mesmo tipo. Eles são estruturas indexadas, e para eu navegar dentro do vetor, eu preciso geralmente utilizar um laço de repetição que me permite passar do índice 0 para o índice 1, para o índice 2, até o tamanho do vetor que eu necessito. Cada elemento do vetor pode ser utilizado individualmente, ou seja, eu posso simplesmente falar, por exemplo, que a posição A1 recebe 10, ou eu posso ler e escrever diretamente, escrevendo diretamente, sem nenhuma ordem pré-estabelecida, ou eu posso fazer um laço de repetição para navegar entre todas as posições do meu vetor. Neste outro exemplo aqui, meu vetor se chama A, ele tem 0, 1, 2, 3. Então, ele vai de 0 a 3, é um vetor de 4 posições. Eu tanto posso tratar um desses valores aqui de forma aleatória, como no caso que eu fiz ali, atribuindo 10, ou eu posso simplesmente estabelecer um índice i que vai de 0 até 3. E aí, ao invés de trabalhar com A1, eu trabalho com AI, e conforme eu altero este valor aqui de i, eu vou navegando dentro do meu vetor. O número de posições de um vetor corresponde ao tamanho que ele tem, ou seja, um vetor de tamanho 10 vai conseguir comportar até 10 elementos. Se o meu vetor tiver tamanho 1000, ele vai conseguir comportar 1000 elementos dentro da mesma estrutura de dados. O Java, assim como as linguagens C e C++, são linguagens que utilizam vetores chamados de zero-based, ou seja, um vetor A, por exemplo, ele sempre, a primeira posição desse vetor vai ser o 0. Então, se eu tenho um vetor de 10 posições, eu vou ter aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posições. Então, ele vai do 0 até o 9, sendo que em cada posição aqui do meu vetor, eu vou poder guardar um valor diferente. Então, por exemplo, aqui eu posso guardar o valor menos 1, aqui eu posso guardar o valor 20, aqui eu posso guardar o valor 21, e assim sucessivamente. Se eu, por exemplo, solicitar apenas o valor de A2, eu vou receber o valor 21, que é o valor que está guardado aqui na minha posição A2. Quando eu uso a minha orientação, né, a instrução AI, eu estou dizendo que este I, quando ele for 0, eu tenho aqui o valor menos 1.
Quando o i for 1, eu vou ter o valor 20. E assim eu vou navegando entre todas as posições do vetor. Sendo que em todas essas linguagens que eu citei aqui, sempre a primeira posição, o primeiro índice do meu vetor será a posição 0. Aqui nós temos um exemplo do código em Java de um programa que vai ler um vetor A de 5 elementos, um outro vetor B também com 5 elementos, vai calcular e apresentar o vetor C, sendo que cada elemento de C será a soma do respectivo elemento de A e B. Ou seja, se eu tiver aqui, por exemplo, um vetor de 5 posições, 1, 2, 3, 4, 5 posições, né, indo do 0, como nós já vimos, até o 4. Então, vamos supor que aqui eu tenho o número 2, o número 4, o número 8, o número 0 e o número 20. Esses são os elementos do meu vetor B. Perdão. O meu vetor B, eu também vou ter 5 elementos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu i sempre vai começar no 0, 1, 2, 3, 4. Então, vamos supor que aqui eu tenha o valor 3, aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 5. Esses são os dois vetores. O meu vetor C, ele vai ter obrigatoriamente que ter, na sua primeira posição, 2 mais 3, ele vai ter que ter 5. Na sua segunda posição, 4 mais menos 1 é 3. 8 mais 0 é 8. 0 mais 10 é 10. E 20 mais 5 é igual a 25. Esse aqui vai ter que ser o resultado do meu vetor C. Este código faz exatamente esta operação que está prevista aqui. Vamos analisar linha a linha desse código para entender como que eu posso fazer isso em Java. A primeira linha não muda. Aqui eu estou importando a minha classe Scanner, né, que está dentro desse pacote Java útil, para que eu possa utilizar e fazer a leitura dos dados utilizando um scanner. Aqui é o nome do meu programa, a assinatura do método main. Aqui eu estou criando o meu objeto do tipo scanner, que se chama in, que vai ser usado todas as vezes que eu ler algum dado. Nesta linha aqui, eu declarei uma constante chamada tam, de tamanho 5. As constantes são aqueles dados que não se alteram durante o programa, por isso que ela tem essa palavrinha reservada aqui, final, no comecinho, para indicar que o valor de tam não vai se alterar durante a execução do programa. Por que eu criei esta constante? Para que quando eu criar os meus vetores, eu possa utilizar essa constante para definir o tamanho do meu vetor. Isso não é obrigatório. Ao invés de usar o tam, eu poderia usar o 5 aqui direto. Mas fica mais fácil quando eu crio uma constante, porque se eu precisar alterar, eu só altero esta linha do programa. Aqui, eu estou declarando as minhas variáveis. A variável i, que vai ser o índice do meu vetor, que é um inteiro, e eu declarei 3 vetores, o a, o b e o c. O que há de diferente na declaração de vetores do que na declaração de variáveis quaisquer? O primeiro passo é colocar este abre e fecha colchetes na hora da declaração da variável. Esse é um passo importante, pois aqui eu estou dizendo ao Java que a, b e c não serão uma variável, mas sim um vetor que serão capazes de armazenar n valores. Já nesta linha aqui, eu estou definindo o tamanho do meu vetor A. Se a minha constante tam vale 5, A vai ter tamanho 5, B vai ter tamanho 5 e C vai ter tamanho 5. Nessas 3 linhas aqui, eu estou alocando na memória um vetor A de tamanho 5, um vetor B de tamanho 5 e um vetor C de tamanho 5, sendo que serão vetores do tipo inteiro, ou seja, eu conseguirei armazenar 5 elementos do tipo inteiro. Agora, como eu preciso navegar no meu vetor, eu preciso sair da posição 0, depois chegar até a posição 4, é muito mais fácil eu fazer a leitura dos dados de A dentro de um laço, porque no laço eu consigo fazer com que o meu índice comece no 0 e termine no 4. E a estrutura mais usada para se fazer isso é o for. Então, eu estou dizendo aqui que o meu índice vai começar no 0, ele tem que ser menor do que tam, porque se tam vale 5, eu só posso ir aqui até o tamanho 4. E
Além disso, eu vou incrementando de 1 em 1, para que o primeiro valor eu guarde aqui na posição A0, o segundo valor eu vou guardar na posição A1, na posição A2, na posição A3, na posição A4. É isso que esse laço vai fazer. Então, aqui eu pedi para o usuário entrar com I valor, sendo que aqui no I vai aparecer o índice, vai aparecer o 0, o 1, o 2. Aí, como é estranho a gente pedir para digitar o 0 valor, eu coloquei aqui 0 mais 1 para o usuário achar que ele está digitando o primeiro valor, o segundo, mas na verdade, este valor está sendo guardado aqui, ó, na primeira posição do meu vetor. Depois, eu fiz um segundo laço para ler o meu vetor B. E aí, quando eu li o vetor B, como eu já conheço o vetor A, nesta linha aqui, ó, eu calculei o valor de AI mais BI, ou seja, eu peguei o 2, quando o I vale 0, olha, eu peguei o 2, o BI, quando o I vale 0, eu peguei o 3, 2 mais 3, 5, e guardei isso na posição I, que aqui no caso é a posição 0. É isso que eu estou fazendo aqui nesta linha. Eu peguei o valor da posição A0, mais a B0 e coloquei em C0. Quando o I valer 1, que eu voltar para cá e o I passar a valer 1, eu vou pegar A1, que é 4, mais B1, que é menos 1, vou somar e vou guardar nesta posição. E assim sucessivamente. Quando eu chegar aqui na posição 4, eu vou pegar o A4, que é 20, o B4, que é 5, vou fazer a soma e guardar em C4, que é 25. Quando o meu I passar a valer 5, 5 é menor do que 5? Não, ele abandona e vai vir aqui para esta linha, onde eu vou apresentar o meu vetor C, para ver se a minha soma deu certo. Então, aqui, ao invés de usar o systemoutprint, println, que a gente está acostumado, eu usei o systemoutprint. Para quê? Para que ele faça isso aqui, ó. Ele vai colocar o C igual, e aí ele vai exibir os valores, que é CI, um espaço em branco, vai voltar, vai exibir o próximo valor de CI, mais um espaço em branco, o outro valor de CI, mais um espaço em branco, outro valor de CI, mais um espaço em branco, o outro valor de CI, mais um espaço em branco. Acabou? Então, ele vai exibir os números um do lado do outro. Por isso que aqui, ao invés de usar o println, eu usei o print, porque o println, ele pula uma linha. Se eu usasse o println, ele exibiria assim, ó, 5, 3, 8... 10 e 25, um valor em cada linha. Como eu quis que ele exibisse da mesma forma que um vetor, eu usei aqui o systemoutprint sem o ln. É isso que esse programa faz, ele pega cada elemento, pega o elemento AI mais o elemento BI e guarda em CI. Então, quando o I for 0, ele pega A0 mais B0 e guarda em C0, A1 mais B1, guarda em C1, A2 mais B2 e guarda em C2, e assim sucessivamente. Agora, nós vamos fazer aqui um exercício que tem na lista de vocês, na lista que vocês receberam, que é ele consiste em ler um vetor A com 5 elementos de inteiro, elementos quaisquer. Poderia ser aqui, ó. O primeiro elemento poderia ser o 10, o segundo elemento ser o 20, o 30, o 40 e o 50. E o meu vetor B teria exatamente esse vetor A, só que invertido. Então, no meu vetor B aqui, eu teria, por exemplo, o primeiro elemento seria o 50, o segundo seria o 40, o do meio seria o 30, 20 e 10. Sendo que o meu vetor B está exatamente, ele contém exatamente o meu vetor A invertido. Esse é o exercício que eu vou fazer. Então, algumas coisas não vão mudar, porque um vetor é uma variável onde eu vou guardar valores. A diferença é que ele é uma estrutura de dados, ou seja, ele permite guardar mais de um valor, sendo que esses valores são controlados por um índice, sendo que esta aqui é a posição A0, a posição A1, posição A2, posição A3 e posição A4. Ou seja, um vetor A com 5 elementos, ele tem os elementos alocados nas posições de 0 até 4. Vamos ver como que eu faço para poder implementar este programa aqui que eu comentei com vocês. O primeiro passo aqui, eu preciso declarar as minhas variáveis. Isso aqui não vai mudar. Então, o meu vetor A, ele vai ter que ter um índice, que eu vou chamar, convencionalmente, a gente chama de índice I, que
que ele vai começar na posição A0 e vai terminar na posição A4. Então, esse I é uma variável como outra qualquer e precisa ser declarado. O vetor B, eu não vou poder usar o mesmo índice do vetor A, porque enquanto aqui eu estiver na primeira posição, no meu vetor B eu tenho que estar na última. Quando aqui eu estiver na segunda posição, no vetor B eu estarei na penúltima. Então, eu vou também criar um segundo índice para B, chamado J. Além disso, eu preciso declarar os meus vetores. E aí começam a vir as diferenças entre usar uma variável comum e um vetor. Quando eu declaro um vetor do tipo A, eu preciso colocar a letra A e um abre e fecha colchetes. O vetor B, um abre e fecha colchetes. Além disso, ainda tem um segundo passo obrigatório que eu preciso fazer, que é alocar o tamanho desse vetor na memória. Eu preciso dizer ao Java qual será o tamanho, quantas posições deste vetor eu vou utilizar. E o comando para fazer isso é o nome do vetor, eu digo qual vai ser o tipo dele e o tamanho que ele vai ter. Então, eu estou dizendo aqui que o meu vetor A é um vetor de inteiros de tamanho 5. Da mesma forma, o meu vetor B é um vetor de inteiros de tamanho 5. Declarei os meus vetores e criei. Agora, eu preciso fazer a leitura. Como eu vou fazer a leitura começando na posição 0 e indo até a posição 4, fica muito mais fácil de eu fazer isso utilizando um laço de repetição. Então, aqui, olha, eu vou fazer um laço de repetição para ler o vetor A e guardar em B. Então, eu vou utilizar o laço for, que é o laço mais usado. Qual é a primeira posição do meu vetor? A primeira posição do meu vetor é 0. Ele vai ter que ir até que tamanho? Ele vai ter que ir até o 4. Então, eu coloco que I tem que ser menor que 5. E a cada passo, ele vai incrementar 1. Ok, agora eu vou mandar uma mensagem para o usuário para ele poder digitar. Digite o I elemento do vetor. Ou seja, quando ele estiver na posição 0, ele vai pedir o elemento 0. Quando ele estiver na posição 1, ele vai guardar na posição 1. E aí, eu preciso guardar. Eu vou dizer que aí, sendo que o I vai mudar, vai de 0 até 4, vai receber um inteiro que o usuário digitar. Certo? Agora, eu preciso guardar esse valor em B. Mas lembra que eu falei com vocês que o meu vetor B, ele tem que ser invertido, ele não vai ser a mesma posição de A. Então, enquanto no meu vetor A eu estiver na posição 0, no meu vetor B eu quero estar na posição 4. Então, aqui eu vou declarar a minha variável J como sendo 4, e assim que eu fiz a leitura, eu vou dizer que o meu vetor na posição BJ vai receber o número que eu acabei de ler, que é o AI, certo? Ou seja, quando B4 vai receber A0. Quando ele voltar para cá, o I vai deixar de valer 0 e vai valer 1. Então, eu também preciso alterar o valor do J. Se o meu J valia 4, agora eu preciso, a cada passo, diminuir um número no meu vetor J. Para que, na primeira iteração, B4 receba A0, aí ele vai diminuir um nesse e vai aumentar um no A, depois B3 vai receber A2 e assim sucessivamente, de modo que ao final o meu vetor B vai estar exatamente com o vetor A invertido. Será? Vamos fazer aqui a apresentação desses vetores para ver se eles estão corretos? Então, aqui, olha, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é um /n e vou mandar escrever. Vou usar o System Out Print para ele mostrar como se fosse um vetor mesmo. Então, eu vou colocar aqui, ó, vetor A. E aí, eu vou criar um for para poder apresentar esse vetor. Porque, como eu disse a vocês, toda vez que eu vou trabalhar com vetor, eu preciso de um laço. E o laço mais usado é o for. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Aqui do lado desse vetor A, eu quero que mostre os números de A, né? Eu posso fazer assim, ó. Aqui é o lado do vetor A. Posso aqui dar um espaço em branco, né? Para que ele mostre o vetor A bonitinho. Se quiser colocar aqui um abre colchetes, né? Para que ele fique bem com cara de vetor mesmo. Eu também posso. E aqui eu vou colocar system.out.print, porque eu não quero que ele pule linha. Eu quero que ele mostre o valor um do lado do outro.
eu vou mandar mostrar o vetor AI mais um espaço em branco. Mostrei o vetor A. Quero mostrar o vetor B? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou colocar aqui um for, só que dessa vez com o vetor B. E aqui, ao invés, esqueci aqui no final, ponto alt, ponto print, de colocar o fecha colchetes, né? Para ficar bonitinho o meu vetor. Antes de eu fazer com A, com B, vamos ver se isso aqui deu certo, né? Como eu sempre falo para vocês, vamos fazer por partes. Aqui eu fechei o meu vetor e vamos ver se isso aqui deu certo. Ele vai inverter, mas por enquanto ele só vai mostrar o meu vetor A. Então, deixa eu puxar o meu console para cá para vocês verem o resultado. Então, por exemplo, digite o zero elemento do vetor A, eu vou colocar o 10, depois o 20, 30, 40, 50. Olha só, ele mostrou o meu vetor A bonitinho. Mostrou o valor 10, depois o valor 20, o valor 30, o valor 40. Agora eu vou mostrar o vetor B embaixo para ver se o meu vetor B está com o meu vetor A invertido, para ver se esse código aqui que eu fiz funcionou. Então, eu também preciso fazer a mesma coisa. Eu vou colocar um system.out.print com o 1/n, que pula uma linha, mandando escrever vetor B, e um abre colchetes, um espaço, estou seguindo exatamente o que eu fiz nessa linha aqui, só que agora para o vetor B. E aí eu faço um for para i igual a 0, mas professora, o índice do B não era o j, por que você está usando o i? Eu só usei o j para poder inverter. Agora o meu vetor B já está invertido, então agora eu posso apresentá-lo na forma correta. Então eu coloco i menor que 5, i mais mais. Agora eu posso usar o mesmo índice para os dois vetores. E aí a mesma coisa, ó, system.out.print, e eu mando mostrar o meu vetor B i mais um espaço em branco, fechei, fora do for, eu mando ele fechar aquele colchete da mesma forma que eu fiz aqui, ó, com o vetor A, que eu posso copiar, porque é exatamente a mesma coisa. Então, agora ele vai mostrar o vetor A e depois ele vai mostrar o vetor B. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Então, eu vou aumentar aqui o tamanho do meu console. Esse foi o código que eu fiz. E agora, vamos ver se ele vai mostrar o vetor invertido. Digite o zero elemento do vetor. 10, 20, 30, 40, 50. Olha só, ele mostrou o vetor A e o vetor B. Só que aqui, olha, ele mostrou o N, porque eu tinha esquecido de colocar o barra N. Não tem problema, eu venho aqui e coloco, ó, um barra N. Um minutinho que aqui tá com o botão Insert. Aqui eu coloco ó, um barra N. E mando exibir vetor B. Com espaço. Fechei. Agora sim ele vai mostrar certinho. Vamos testar para ver. Olha, então digite um elemento. 1, 2, 3, 4, 5. Ele mostrou o vetor A, que é 1, 2, 3, 4, 5, e o vetor B, que é exatamente o vetor A invertido, 5, 4, 3, 2, 1. Este é o código para resolver um daqueles exercícios da lista. Agora que vocês já sabem trabalhar com o vetor, vamos treinar mais um pouquinho, fazer mais alguns exercícios para que vocês exercitem a criação de um vetor, né, a declaração, a criação, a leitura e a apresentação de vetores, que sempre tem que ser feita utilizando-se um laço. Vamos praticar? Agora, vamos praticar um pouquinho fazendo esses exercícios. Criar um programa que leia um vetor A com 10 posições de inteiro e imprima na tela um vetor B, sendo que cada elemento de B seja o quadrado de A. Por exemplo, se eu tenho aqui um vetor A, que o primeiro elemento é 2, no meu vetor B, o primeiro elemento vai ser 4, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Se o segundo elemento aqui for 3, o segundo elemento de B vai ser 9, porque 3 ao quadrado é 9. E assim sucessivamente. Sempre os elementos de B serão montados de acordo com o quadrado do respectivo elemento de A. Aqui é um exercício parecido com o nosso exemplo, só que ao invés de somar dois vetores de 5 elementos, você irá fazer a soma dos vetores de 10 elementos. Que linhas vocês precisam alterar
para fazer a soma agora com 10 elementos. No terceiro exercício, você vai criar um vetor que leia 10 posições de inteiro e vai imprimir um vetor B, que será um vetor invertido. Nós também fizemos um parecido com este aqui nesse exemplo. E criar um vetor A, que leia 10 valores inteiros, calcule e apresente a média dos 10 valores lidos. Então, eu vou ter aqui um vetor A com 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A sua missão é somar. Vamos supor que aqui eu tenho o elemento 2, o elemento 3, o elemento 10, 5, 0, 6, 8, 4, 3 e 1. Você vai somar 2 mais 3, dá 5. Aí você pega esse 5, soma com 10. 5 mais 10 dá 15. 15 mais 5 dá 20. 20 mais 0 dá 20. 20 mais 6, 26. Você vai fazer toda a soma e, ao final, essa soma, você vai dividir por 10 para achar a média aritmética entre esses 10 valores. Vamos praticar? Qualquer dúvida, não hesitem, contactem a mim ou outro professor através do Teams. Bons estudos a todos!